Sou João Afonso Tarigo Germano, nasci a 10/10/61. Nasci aqui, exatamente na morada que tenho, e ainda possuímos a cama de onde eu nasci. Portanto, tudo está completo. A casa é diferente. Não, a casa é igual. Nós estamos agora a pensar fazer umas transformações, mas a casa é igual. E vamos manter a traça da casa. Possivelmente algumas modificações no interior, mas o exterior vamos manter. Descrever como é que era a aldeia antigamente, onde nasceu, as casas, como é que era a paisagem? Sim, eu tenho presente. As casas eram todas em pedra, era tradicional. As casas tinham um espaço comum que era o lar, portanto, o espaço onde normalmente as pessoas comiam, faziam o fogo, se aqueciam no inverno e onde confraternizavam, onde se reunia toda a família. Depois haveria um quarto ou outro, dependendo das casas, algumas eram mínguas, mas grosso modo era uma casa, um lar, uma sala comum, e tudo o resto era depois também para animais. Normalmente as partes de baixo eram onde se guardavam os animais, o porco, o cavalo, na altura os machos, porque era um instrumento de trabalho aqui, e o que se via mais. Havia alguns cavalos, mas muito poucos, mas normalmente era o macho. E esses então ficavam na parte de baixo da casa, e assim viviam. Os meus pais tinham terras e tinham os animais, sim. E eles é que as cultivavam, arrendavam a alguém, ou eram eles que pagavam? Não, o meu pai tem aqui uma história muito engraçada, eu conto-vos, e é um orgulho, porque o meu pai com 21 anos casou com uma senhora com 81, de casamento, igreja e tudo. Portanto, é uma história que é única aqui na vila. Estamos a falar dos anos 50, em que ele geria uns terrenos de uma senhora que era viúva. Não, ela não era viúva, ela era solteira, nunca teve marido, nunca casou, não teve filhos. E então o meu pai, pela idade dela, é que fazia os trabalhos nos terrenos. E pela dificuldade, porque dizem, eu não sei isto, mas dizem que havia uns quantos marotos aqui e a velhota tinha medo. A velhota, com todo respeito, não estou a dizer isto pelo nome em si. E ela tinha receio, e então o meu pai foi se aproximando até que casaram. Portanto, o namoro veio de uma aproximação E depois, como era óbvio, eles firmaram tudo legalmente para que o meu pai fosse herdeiro desses bens. E assim ficou, e ainda hoje possuímos esses bens. Sim, quando eu nasci já havia, digamos, com uma comunhão de 9 anos com a senhora. Entretanto, havia já aqui um namorisco, mas eu não sei se isso era verdade ou não, que a minha mãe o meu pai já piscava o olho à minha mãe nessa altura, embora casado ainda com a senhora. E ele casou logo de seguida, porque o meu pai, segundo conta a minha mãe, ele tinha necessidade de ter filhos. O meu pai gostava muito de ter herdeiros. E então casou com a minha mãe, ao fim de uma semana já estava a dizer que se ela não engravidasse que a deixava, que arranjava outro. Portanto, nós nascemos logo tudo de seguida. Mas infelizmente o meu pai só teve casado com a minha mãe 4 anos e nasceram 3 filhos, porque senão conta a minha mãe que nós teríamos um rebanho em casa. Portanto, ficou por aí. Vocês ajudavam no cultivo das terras? Não, nós éramos pequeninos, eu sei daqui tinha 1 ano e meio. O destino não foi muito bom para nós, porque o meu pai, depois deste casamento com a senhora, teve 4 anos com a minha mãe, viveram 4 anos, mas a doença tomou posse dele, um cancro no esófago, e ele foi obrigado a ir várias vezes ao Porto, ao Hospital de Santo António. E a minha mãe, nestas idas e vindas, acabou por também arranjar um trabalho lá em Vila Nova de Gaia, e ele acabou por falecer ao fim de 4 anos. E ficamos lá todos nós, os pintinhos, de volta da minha mãe, e foi por essa razão que deixamos a aldeia. Regressamos 60 anos depois. O meu caso. O que é que fez entretanto? Foi para lá Fui para lá e, entretanto, eu já viajei, estive por todo o mundo a trabalhar profissionalmente e outras em lazer. Já estive em África, estive nas Filipinas, estive no Brasil, profissionalmente estive em Inglaterra e França, ultimamente. E depois destas voltas todas, um bocado como o elefante, regressei à terra para morrer. Portanto, como vocês sabem, o elefante vem sempre à procura ao cemitério para melhor passar o resto do tempo. E pronto, e esta é a razão. Estou aqui exatamente à espera depois que vá ali para o cantinho. O que é que fez profissionalmente ao longo da vida? Eu sou licenciado em História, mas nunca trabalhei a minha área. E, portanto, eu tive sempre jornais, estive sempre ligado aos jornais. Tive um jornal em França, para a comunidade, portanto, eu fazia em França e Inglaterra, e eu fazia todos os contactos com a comunidade portuguesa, quer num lado, quer no outro. Retratávamos, falávamos um bocado do que acontecia, das pessoas que destacavam, daquilo que acontecia aqui em Portugal, e fazia esta união entre a nossa comunidade e a comunidade imigrada nesses países.
Ou seja, fazia esse contacto, conheceu muitos portugueses, ou conheceu muitos portugueses imigrados. Alguns deles eram daqui da aldeia ou das terras vizinhas? Ou... Sim, eu conheci a maior parte dos portugueses que tinham estabelecimentos, porque a França tem muitos imigrantes que trabalham em outras áreas, mas aquelas que estavam expostos, que tinham comércio, nomeadamente cafés, lojas, restaurantes, essas eu contactei. E outros empreendedores a nível da construção, mas em termos de entidade, não em termos do trabalhador em si, porque há muitos, e houve muitos, mas o meu contacto, como era um bocado mais profissional, e ao nível de também recolher alguma publicidade, que era o fundo com que nós geríamos o jornal, era sempre nessa base, portanto, com entidades de portas abertas e entidades que, de uma ou outra maneira, se destacavam em termos do comum imigrante que trabalhava para outro. Sim, de todo lado. O grosso da imigração era até mais do nosso lado, os transmontanos. Havia muito transmontano e estavam por todo lado. Nós somos uma comunidade muito grande em França, mais em Paris, mas também espalhada por toda a França, não é? Eu conheço a França toda pelos meus contactos e pela distribuição do jornal, e nós temos portugueses desde o sul até ao norte, de um lado e do outro, à esquerda e à direita, está tudo cheio de portugueses. Infelizmente, porque eu digo isto com alguma tristeza, nós vamos à Inglaterra, por exemplo, uma das terras que eu visitei em Inglaterra, uma das cidades, Leicester, tem cerca de 600 enfermeiros só num hospital, todos portugueses. Acho que vocês sabem disso. É lamentável, mas é verdade. Só esse hospital que eu visitei tinha cerca de 600 enfermeiros, enfermeiras a trabalhar lá. E eram todos portugueses. Portanto, só nesse polo de trabalho, imaginem o que é que haveria para o resto do país e de outro tipo de mão de obra. E depois tinha uma vantagem, a mão de obra era bem acolhida, a mão de obra portuguesa era uma mão de obra de luxo, digamos assim, porque era uma mão de obra simples, mas ao mesmo tempo qualificada. As pessoas, quando se assumiam fazer, faziam-na bem. E então foram sempre muito acarinhados. A França, durante muitos anos, mesmo nos tempos antes de 60, quando houve um bocado da fuga e da imigração através da fuga do serviço militar, porque muita gente antigamente fugia de Portugal para não cumprir o serviço militar, porque tinham que ir para a África ou tinham que ir para as nossas ex-colónias, e mesmo nessa altura os trabalhadores eram acarinhados e foram os grandes impulsionadores de muita coisa que aconteceu em França em termos de mão de obra. Hoje a França já não precisa tanto de mão de obra nossa, porque já abriram as portas a outros, mas no passado nós éramos um recurso forte. O que é que o levou a querer voltar à Terra? Eu acho que a nossa vida é uma fatalidade, é um destino. É aquilo que eu penso. Eu faço, às vezes, a minha introspeção e eu digo, porquê é que eu estou aqui, porquê é que eu não estou no outro lado? Nós, eu e a minha mulher, em França, para além de tudo isso, nós também tínhamos, e estávamos sempre preocupados em gerir outros negócios e fazer. E nós abrimos um restaurante no 95 e íamos trabalhando, a gente ia sobrevivendo. E como eu sempre fui uma pessoa de contactos, de gostar, nós fazíamos festas, fazíamos animação aos fins de semana, tínhamos sempre uma razão para chamar as pessoas a vir à nossa casa. Infelizmente, o Covid enganou-nos, porque nós tivemos 3 meses fechados à espera que a reabertura acontecesse. O nosso Macron e todo o mundo nos enganou, porque isto vai acontecer, são 2 meses, são 3. Ficamos mais 1 ano e 2 meses parados. Depois voltamos a reabrir, claro que vocês começaram, voltamos a reabrir, porque tivemos fechados 3 meses. Ora, nós pagámos 2.200 euros de renda por mês. Pagámos luz, pagámos água, tínhamos que nos sustentar, não ganhámos nada. Infelizmente não tivemos apoio do Estado, porque o restaurante que nós tínhamos comprado tinha acontecido há 1 mês, não tínhamos balanço, e o governo só dava se houvesse um balanço. Nós compramos uma casa fechada, portanto não foi uma casa na sequência do negócio. E nós gastamos a fazer as obras, gastamos a fazer tudo isso, e quando nós pedimos alguma ajuda ao Estado, eles não podiam fazer, porque eles diziam que tinha que haver um chifre da FEG, um balanço dos anos anteriores para eles poderem fazer uma média para nos poderem ajudar. Não tínhamos, e assim ficou. Tivemos lá a ajuda do Maire, do Presidente da Câmara, que se envolveu a ajudar-nos, mas aquilo são processos que demoram. E então nós pensamos, bem, isto aqui, que o Covid não vai dar nada, nós já estamos aqui meio falidos porque gastamos muito dinheiro na expectativa de reabrir, e antes que as nossas economias fossem todas à vida, pensámos em vir. Nós vínhamos com a ideia de nos projetarmos aqui, estarmos aqui a descansar na aldeia há algum tempo e fazermos alguma coisa a um projeto nosso. Mas também confesso que me decepcionei porque as ajudas são zero, as oportunidades de trabalho, mesmo para as pessoas com a minha idade, são zero.
e vemos-nos confrontados aqui um bocado sem saber o que fazer. Não temos apoio de ninguém, estamos à espera que alguém também nos oriente, mas não há, e somos nós próprios que nos estamos a desenrascar e vamos virando para a esquerda e para a direita para tentarmos fazer alguma coisa. Mas pesou muito o facto de já ter cá casa de família e... Sim, foi digamos que a decisão de mais rápida foi, olha, já que temos uma casa, não vamos estar a gastar dinheiro, vamos para a casa da minha mãe já tem 90 anos, não a usa, isto é um bem já nosso, porque o meu pai faleceu, nós já somos herdeiros, há muitos anos, há 60, mas nós também zelamos sempre, porque a minha mãe foi uma mulher que, pela história da vida dela, teve que ser sempre dura, teve que se impor, teve que decidir, e então nós nunca lhe quisemos tirar isso. Ela vinha aqui, geria os terrenos, apanhava a azeitona, apanhava a vinha, fazia os trabalhos, e nós nunca lhe quisemos tirar a oportunidade. Quando ela se começou a sentir mais em baixo, então ela imputava as responsabilidades a nós e dizíamos que nós não tínhamos feito nada. Mas pronto, isso era mais um problema familiar. Mas hoje, a vergonha de deixar as coisas abandonadas, o que temos, e também esta situação de termos aqui o recurso imediato, levou-nos a trazer para aqui. Portanto, o que estamos a fazer neste momento é recuperar o que é nosso, estamos a beneficiar e a criar melhorias nos terrenos que são nossos, dando alguma vida, mas também sem sabermos ao certo qual será o futuro, porque a agricultura não funciona. Como sabe, a agricultura é uma tristeza, que a gente planta 10 pés de couves, paga €1 e quando vai comprar 1 quilo de couves só custam 75 cêntimos, portanto não dá para perceber. Eu faço essas contas, vamos comprar cebolas, 1 quilo de cebolas custa, não sei, 70 cêntimos, a gente planta para plantar, gasta €1 na planta, gasta 3 meses de água, gastamos as costas e os tornozelos, andamos lá a acabar e depois vamos ao supermercado, compramos mais barato que aquilo tudo que a gente perdeu. Portanto, isto é uma tristeza e é uma realidade, infelizmente. O nosso país vive disso. Não sei se alguém um dia vai poder querer ver isto em particular, mas é a realidade das coisas. Isto é transversal a esta zona do país? Já? Sim, nós aqui estamos, esta terra e outras, se calhar, como esta, estão com graves problemas, não só pela idade das pessoas que são os proprietários das terras, mas também porque a mão de obra é escassa, é zero. Este ano foi uma tristeza assistir a conversas de pessoas que me diziam, olha, toda a minha produção ficou nas árvores porque eu não tenho quem a apanhe. Eu até dizia para a minha mulher, isto o azeite é o filão líquido do nosso país, é o filão de ouro. E as pessoas não apanham. Mas também a verdade é esta. Nós hoje olhamos para as coisas, vamos ao supermercado e o simples óleo de girassol ou um outro qualquer, ou de soja, é mais caro em termos de litro do que o azeite. Nós estamos a vender o azeite a 4€, é o que o mercado aqui vende, e nós estamos a comprar óleo a 4€ e tal. Quer dizer, isto é descabido, isto é loucura, isto é só de morte. Quer dizer, só mesmo havendo governantes como os que nós temos é que é possível ver isto nas bancas dos supermercados. O nosso azeite é uma preferência em toda a Europa. Eu, pelo menos pelos países onde eu estive, toda a gente se lembra do bom azeite que nós temos. Além do vinho, da azeitona e tudo isso, e da amêndoa, mas o azeite é o nosso filão. Era um produto que nós poderíamos caprichar. Eu há dias a falar com alguém dizia-me, o nosso azeite é bom, mas as pessoas não põem em vasilhas bonitas para que ele seja também vistoso e para que as pessoas possam comprar. E põem em vasilhas de plástico. Mas ela não dá dinheiro, é impossível. Não se pode pôr em vasilhas de vidro, porque as vasilhas de vidro são caras e depois o azeite vai ficar mais caro. Mas nós andamos a vender azeite em vasilhas de plástico, não transparentes, nem se vê o que é que está lá dentro. Você pode pôr lá o que quiser. E as pessoas ainda vão acreditando e depois andamos aqui a fazer estes negócios. Olha, acredita que o meu azeite é bom, não tem mistura, mas entretanto não funciona. Isto tem que haver aqui uma forma. Eu lamentavelmente assisto estas coisas e anda aí a nossa ASAI, anda aí todas essas entidades que fiscalizam, e nós aqui que produzimos, nós aqui que temos azeite, temos as tulhas cheias em casa, e os lagares que fabricam azeite e que ganham dinheiro pelo nosso fabrico, eles próprios vendem mais barato e sem qualquer controle. Isto é o que acontece no nosso país. As entidades, essas ASAIs que falam, que eu nem quero saber deles, nem quero ouvi-los, porque a missão prejudicam, é ASAIs e polícia, fazem isso. Isto é uma tristeza, porque eles usam o nosso trabalho, usam o nosso produto, ficam com uma parte e vendem essa parte mais barata do que a nossa e sem o controle das entidades. Portanto, é isto que nós temos. Que outras culturas predominam aqui na região? Fundamentalmente é o azeite, é o vinho, a amêndoa,
A amêndoa, neste momento, está a ultrapassar o azeite. Porquê? Porque instituiu-se que tem que se variar, tem que se criar alternativas. Mas é triste. Se percorrer um bocadinho dos nossos terrenos, vê que oliveiras ainda em bom estado são destruídas para substituir pelos protocolos que eles queriam para meter amêndoa. Há olivais novos, completamente novos. Sabe que a duração de uma oliveira é muito grande. Ela pode chegar aos 100, 100 e tal anos, ou mais. Ou 400. Há oliveiras até com mais anos. Portanto, são nessa fase que elas são produtivas e que o azeite é de qualidade. Mas a forma como se trabalha e a forma como vivemos e como somos geridos faz com que essas pessoas que recorrem aos subsídios deitem abaixo oliveiras ainda em crescimento para substituir por amêndoas que vão demorar 10 ou 15 anos a produzir. É assim que está, não consigo perceber, mas também ninguém me consegue explicar. E só agora é que eu estou a tomar consciência disso, como vos disse, há 60 anos que não vinha, e é com bastante tristeza que eu vejo. Que outras diferenças notou na paisagem? Se tem alguma memória de quando era mais novo para o que encontrou? Sim, nós temos aqui um ex-libris, e eu recordo-me do nosso santuário, ainda em terra, recordo-me, mas em terra, mas com outras valias. O facto de agora estar alterado para melhor, em termos físicos e visuais, não quer dizer que a parte pessoal tenha crescido. Vejo que antigamente o santuário Nossa Senhora Livres era em terra, sofreu melhorias, algumas boas. A própria terra, digamos que com esta juventude que vai gerindo, também vai fazendo com que a terra seja mais vistosa, a terra-aldeia seja mais vistosa. E creio que há muitas coisas a fazer ainda, mas está-se no bom caminho. Dar vida, o que falta aqui é vida, porque, como sabe, o peso da idade faz com que as pessoas percam um bocado a motivação. Não é o meu caso, que eu estou sempre, até à morte, acho que vou estar sempre a imaginar coisas. Mas a verdade da vida é esta, é que nós chegamos a uma determinada fase da nossa vida, acomodamos-nos. E então o que é que acontece? Esta aldeia está cheia de gente acomodada. E os poucos que não estão acomodados são aqueles que estão instituídos há muitos anos a fazer a mesma coisa e que também precisam de pregos para sair do sítio, porque eles agarram-se às coisas e quando nós temos muitas coisas perdemos um bocado a capacidade de imaginar, não é? Acho eu. E então eu penso que há que mudar, há que chamar jovens, gente que não esteja há tanto tempo a fazer a mesma coisa, que não se tenha acomodado, para que haja algum dinamismo. Grosso modo, eu acho que é isso, fazer com que se apele a que mais jovens venham para a nossa aldeia, fazer com que a mão de obra também chegue, criar condições para isso, melhor salário, melhores condições, não sei. Aqui vivemos miseravelmente. Depois, infelizmente, temos aqui as autarquias que também nos ajudam um bocadinho a não andar, porque não sei se vocês sabem, mas as autarquias recorrem à dificuldade das pessoas. Quando as pessoas sofrem, as autarquias vão buscar mais e vão-nos fazer sofrer mais. Isso está mal. O maior erro que tem o nosso país. Cria-se aqui o C+S, o artigo C+, não sei quantos, em que as pessoas, miserável, estás desempregado, anda cá a voltar ao emprego, ganhas 300 euros e fazes este trabalho. Não lhe dão condições, não fazem com que eles se agarrem ao trabalho, não há responsabilidade, mas o Estado entende que por dar 300 euros a um desgraçado, a um desempregado, que lhe está a ajudar muito e que ele agora já vai cumprir. É mentira, isso é o maior erro da vida. É um desgraçado pelo mais desgraçado. Isto faz lembrar um bocado a história de se te virem no poço, ainda te dão mais um pontapé para ir lá abaixo, não é? Aqui acontece igual. Todas as juntas de freguesia, aqui no norte de Portugal, pelo menos é aquilo que eu estou a... recorrem a pessoas desempregadas e a pessoas com problemas, ou mentais, ou pessoas que não tenham motivação, ou pessoas que, por hábito, elas já conhecem que não fazem nada, mas de qualquer forma para tapar um fogo chega. E para fazer alguma coisa. Ora, isto não vai levar a lado nenhum. É preciso fixar. Eu manifestei-me aqui há dias, porque eu tenho um Face da minha terra, do qual eu ponho algumas coisas que vejo e outras que penso. Eu manifestei-me há dias de que uma estrutura como a nossa, não sei se vocês conhecem o santuário, precisa de um elemento zelador, fixo e permanente para que as coisas sejam conduzidas. Nós não podemos fazer naquela estrutura toda uma intervenção rápida porque vamos ter uma festa. Nós temos que fazer uma manutenção cuidada, de forma a que se saiba o que é que se está a fazer e de forma a que se saiba quando se deve fazer. Não é agora chegar lá ao roseiral, agora é tempo de poda, vamos podar tudo. Não, não pode ser. Tem que haver um trabalho em sequência de manutenção.
E aquela estrutura funciona com trabalhos esporádicos. Onde a casa é, na camaria, vamos lá fazer, limpamos, mas não se limpa. As coisas ficam lá como ficam e é esse o recurso. E é uma pena que uma terra que tenha uma estrutura destas, que segundo dizem é diocesano já, portanto já tem uma dimensão muito grande, é uma pena que se ponha uma estrutura dessas na mão de crianças, porque pôr na mão de pessoas que são apenas voluntários, é como pôr coisas de responsabilidade de uma criança. Ninguém põe um copo de vidro nas mãos de uma criança, acho eu. E aqui põe-se, todos os dias põe um copo de vidro na mão de uma criança. Porque hoje vai lá um voluntário e faz um trabalho, amanhã vai lá outro e faz um trabalho. E andamos toda a vida nisto. E isto tem que haver um fim. Eu penso que nós temos estrutura, o próprio Cabeço tem capacidade financeira para ter um zelador permanente. Não é uma comissão de festas que chega, vamos lá tudo varrer. Bom, isto são pequenas coisas que eu sinto, que eu noto, mas que eu não critico ninguém, porque assim está instituído e assim foi e assim se desarrascou. Mas esse é um ponto fundamental. Na parte das festas, as festas continuam a ser um momento que atrai cá muita gente. Sim, mas as festas também têm que ter vida. A Inês sabe que uma festa só tem nome. Para que a festa tenha vida é preciso fazer algo. Divulgar, chamar um bom artista, criar mecanismos para que as pessoas se sintam bem, fazer com que as pessoas se prendam à festa. A maior parte das pessoas que acontece agora não vêm à festa. As pessoas vêm pela religiosidade do santuário para que estejam com Nossa Senhora e vão-se embora. Jantam com a família e vão-se embora, ou almoçam com a família e vão-se embora. Aquele momento de estarmos juntos, como havia antigamente, de brincarmos, de dançarmos, de corrermos, de namoriscarmos, de ver quem é que está, e elas próprias vinham e nós próprios íamos, para ver se encontrávamos ali a mulher da nossa vida, já não há. Isso é verdade. Você se lembra dessa altura? Sim, lembro, claro, lembro de todas as passagens aqui. E o santuário servia para isso. Nós estávamos ávidos de chegar ao dia da festa para nós encontrarmos lá o nosso namorico. E hoje não, hoje as pessoas fogem. Para já nem veem quem lá está, porque andam todo dia no Facebook e a ver quem é que chegou e quem é que está. E depois o santuário não tem. Esta última festa que lá aconteceu, houve, de facto, a cerimónia religiosa da parte da manhã, da parte da tarde houve um porco assado que teve a arder toda a tarde. Isso não é... Mas como é que era antigamente? Se puder fazer uma descrição, como é que começava de manhã, o que é que se fazia? Havia sempre o dia anterior, era o Arraial, era a noite em que a juventude se juntava, a juventude daqui e dos arredores, que se juntavam para assistir ao Arraial. À meia-noite de fogo de artifício, essas coisadas, e depois a música. E normalmente a música era sempre escolhida e animada, era sempre música animada. E então começava por aí. No dia a seguir era a parte religiosa, havia depois a procissão que saía daqui, de Vilas Boas, para cima, normalmente era sempre aos ombros, porque houve em tempo, já não é do meu tempo, que era em carroças de bois, que Nossa Senhora ia, mas já não é do meu tempo. E depois continuava-se a festa com os comes e bebes, as danças e lá ficávamos. Depois a juventude fazia as cobeadas à sua maneira, uns roubavam mões, outros... Bom, e eu se divertindo, não é? E eu aproveitando a festa. Roubar no bom sentido, não é? Porque toda a gente fazia as maroscas. Mas tinha vida, sentia-se alegria. E depois a própria festa puxava, e uma festa que funciona é uma festa que puxa. Quando nós sabemos de antemão que não vai haver nada, o que é que lá vamos fazer? Eu hoje vou a uma discoteca, se eu sou que tem jovens, eu não vou. Ou vou a uma discoteca que ela normalmente não tem gente, eu também não vou. Eu vou lá para estar com gente, vou lá para me divertir. Portanto, nós de antemão temos que saber quais são as capacidades e potencialidades que vamos tirar. E não se tira hoje porque ela vai morrendo gradualmente. E ao morrer gradualmente é preciso que se reavive outra vez para voltar a dar ênfase à festa, para dar dinamismo, para se fazer alguma coisa. Tem, além das festas, outras tradições. Podem ser tradições transmitidas pelos seus pais, não tem que necessariamente ser as do João, mas... As tradições são aquelas por qual eu luto. As que hoje deveríamos lembrar, mas também tê-las. Um museu do pão, por exemplo, eu lembro-me de comer o pão aqui num forno comum, onde a minha mãe ia lá fazer o folar, onde a minha mãe ia fazer... O nosso pão não era um pão comprado como hoje, que vem as caminhonetas a dar gaitadas em tudo que é sítio. Cada uma das famílias tinha, ou a mãe, ou a avó, que naquele dia em que elas escolhiam, iam ao forno, marcavam, levavam a lenha, levavam a farinha, amassavam o pão. Depois tinham a senhora lá, a forneira, que fazia chegar o pão ao forno, faziam as rezas, porque era obrigação
fazer umas rezas. uma reza, sim. E pronto, e o pão era cozido, as famílias levavam 6 ou 7 pães para casa e tinham o pão para toda a semana. Para levedar e depois para cozer. Havia essas 2 rezas, sim. E ainda existem delas, ainda estão aí, e há muita gente que as apregou ainda a fazer. Quando fazem... Não tem memória. Eu tenho as escritas, não tenho comigo em cabeça, mas tenho as escritas algumas. E depois havia as outras tradições também, que eram da terra, e ir à vindima era uma festa aqui na aldeia. As pessoas iam todas apanhar as uvas, iam em montes, e depois, quando acabava a vindima, era feita a pisa da uva lá no lagar, e aquilo era uma festa, porque o proprietário depois fazia lá a música, os comes e bebes, no fim, era a alegria do fim da vindima. E pronto, e este convívio que deixa e que hoje já não se faz, hoje cada um faz isoladamente. Não há a troca que havia no passado em que as pessoas, olha, hoje vou trabalhar para ti 2 dias e amanhã trocas esses 2 dias para comigo, e portanto não havia aqui dinheiros nem pagamentos, havia troca de mão de obra entre uns e os outros. Portanto, hoje iam 10 para um lado, amanhã iam uns 10 para o outro, e assim se faziam as coisas. Depois havia, no período das oliveiras, havia também a colheita lá da azeitona, que também era uma festa, não é? Embora frio, das partes mais frias do ano, mas as pessoas iam animadas e faziam as brincadeiras e comiam lá nos terrenos e conviviam. E tinham, por exemplo, uma taça do porco aqui também? Ou não? Sempre houve. Eu não sei exatamente o período porque nós não criamos. Mas eu sei que aqui havia famílias que tinham 2, 3 porcos. Hoje não há. Hoje ninguém cria, porque, como eu lhe disse há bocado, é mais caro criar do que comprar. E então não dá. E também as regras que impõem também são outro grande problema. Lá a Azai, aparece por aí, é multa certa, portanto não vale a pena ter o porco nem o carneiro. A única coisa que nós temos é um cãozinho em casa que fomos buscar ao santuário, estava desprotegido e abandonado lá nas pedras, e agora estamos a criá-lo, para ter mais uma despesa. Já somos 3. Pedia à minha mulher um bebê, mas ela também já não quer fazer, portanto... Tem memória de tradições gastronómicas daqui? Comiam alguma coisa... Eu tenho uma que a minha mãe me habituou a comer. Eu não sei se é bom, mas eu tenho vergonha de a dizer. Porque quando eu estava na escola, eu dizia sempre que tinha comido fazão, que é para os outros pensarem que eu comia muito bem. E então a minha mãe fazia numa panela de ferro, que era tradicional aqui lá no lar, portanto, na parte onde nós punhamos a lenha, ela punha os feijões a cozer, as batatas, as couves, metia lá um bocadinho de carne gorda e uma rodelinha de chouriço. E aquilo sabia que era uma maravilha, com azeite. Era uma das comidas que eu hoje ainda gosto de comer. Misturava ali um bocado de uma erva que nós temos, mas que já ninguém liga, que é o fiolho, não sei se já ouviram falar. O fiolho é muito bom. Erva doce. Não é erva doce. E isso era um toquezinho que fazia a diferença. Só que agora dizem que o fiolho está cheio de fumo, porque os carros passam lá, há muita poluição, ninguém apanha o fiolho. O fiolho era o toque final para essa comida. Essa lembro-me bem. Agora, há muitas mais. Aqui nós somos fortes nos grelos, a alheira com a batata e o grelo, regadinho com o nosso azeite, o acompanhamento com o vinho. Portanto, são pequenas delícias que, embora muito modestas, mas que são encantadoras para quem esteja a degustar. Porque são rápidas de fazer, mas que continuam a ser nossas. Como sabe, a alheira e os enchidos é das coisas que mais temos. E doces, bolos, havia assim alguma coisa mais específica? A minha mãe fazia um que durava todo o mês, que eram uns bolos secos, levava farinha, água e um bocadinho de coisa, e depois metia aquilo em fresquinhos e nós comíamos aquilo durante o mês inteiro. Eu chamo-lhe os bolos secos, eu não sei, mas eu já os vi à venda aqui. São económicos. São económicos, era só farinha, água, um bocadinho de um toque que ela fazia. Levava aquilo ao forno, aquilo é muito rápido, um bocadinho de fermento, eles levantavam um bocadinho e estava. E nós andámos, quando tínhamos fome, eram os bolinhos que a gente comia. E aquilo dava para comer com queijo de cabra, com queijo de ovelha, dava para misturar, porque era um bolo que não era... Tinha o doce tradicional do açúcar que levava por cima, mas não era um bolo como os agora modernos, cheios de chantilly e de outras coisas, que a gente só pode comer o bolo, não pode comer queijo nem outras coisas. E era também por uma questão de nos sustentar, porque a vida dela também não foi fácil, não é? Sozinha com 3 filhos, não foi nada fácil. E algum prato que era típico de uma festa da aldeia? Não, nós por hábito não, mas
aqui o forte era o porco, não é? E os grelhados. Quando nós vinhamos cá às festas, o que nós fazíamos com a família era coisas mais rápidas e era normalmente sempre os grelhados. Punha-se ali umas sardinhas a arder, uns entrecostos e era tudo mais rápido. Já agora, como é que o peixe chegava aqui? Antigamente eu lembro-me que chegava por carrinhas, agora basta ir ao Intermarché ou outro supermercado. Mas vinha do Porto mais próximo, dali de Matosinhos, ou da Aforado ou de Matosinhos, mas eram os dois. Viana do Castelo também fornecia, mas era já peixe mais específico, era a nível da pescada. Agora a sardinha era mais ali a lota de Matosinhos e da Aforado. Vinha pelo caminho de ferro? Não, eram transportadores que iam de manhã muito cedo buscar e que chegavam cá depois de uma viagem. Não é? Antigamente demorava-se 4 horas a chegar do Porto aqui, porque se fazia sem ser pela autoestrada, pela antiga estrada do Marão, em que tinha que se subir e em média eram 4 horas do Porto cá. Agora faz-se numa hora e 15, uma hora e meia. Vocês saem de cá em que ano? Recordo-me só. Eu saí daqui em 73. Notou muita diferença no ritmo de vida? Daqui para... Do que era para agora? Não, porque... Não, de quando muda em 63, porque mudou para... Não, em 63 eu era pequenino, como eu disse, meu pai morreu, foi assistido, eu tinha 1 ano e meio. Sim, mas... Essa foi a minha mudança, e eu não sabia nada, nem do meu pai me lembro, não é? Eu nunca tive necessidade de um pai, portanto eu vejo muita gente dizer, pai faz falta, ok, eu acho que faz falta, mas eu tive o privilégio de ter uma mãe que fez as duas coisas e portanto nunca senti, eu gostava dos meus primos, quando eles diziam, pai, mãe, estás a perder tempo, porque é que não chamas só mãe, já faz tudo, era o que eu estava habituado a fazer, não é? Mas a minha mãe foi mãe galinha, portanto a proteção que ela nos deu não nos fez estar a pensar que fazia falta mais alguém. Não, nós saímos daqui em 73, vamos para o Porto. Sim. Do Porto, a minha mãe tinha lá um trabalho, ficamos 17 anos em Espinho. Portanto, a Porto é uma terra perto do Porto, 17 km, que é Espinho. Ficamos ali à beira-mar durante 17 anos. E a partir daí, quando eu faço o serviço militar, começo a pensar pela minha cabeça e faço os disparates todos andando por aí fora. Portanto, só a partir dessa altura é que eu saio. Saio em 89, 90, 91. Então ainda estava em Portugal quando se deu 25 de Abril? Sim, eu assistia tudo, eu ainda corri muito e fugi do 25 de Abril. Assistia a todas as porradas da Avenida dos Aliados, aqueles confrontos entre o GTP e a CGTP e aqueles comícios, assistia tudo. Mas era para mim um regalo ver aquelas porradas, era a única altura que eu tinha dinheiro. Eles começavam a fugir uns para o lado, outros para o outro, caíam as moedas do bolso e nós andávamos garotos a apanhar. Aquilo para nós era uma fortuna. Mas ainda me lembro de matarem, junto a São Bento, à estação de São Bento, no fundo da Avenida dos Aliados, uma das pessoas com os tiros que faziam, porque havia ali porrada forte. Lembro-me perfeitamente de 25 de Abril. O que está a descrever é sobretudo no período pós-revolucionário ou no próprio... Não, foi... Ora bem, o 25 de Abril de 74 acontece, mas o que aconteceu foi em Lisboa, lá com a prisão do lado de Marcelo. Nós aqui só ouvíamos pela rádio aquilo que estava a acontecer. Para nós era tudo muito bonito. Festa, vamos ser livres, agora já podemos fumar, já podemos acender os cigarros com os queiros, já podemos dizer o que queremos. E pronto, foi apenas isso, não sentimos nada de maior. Agora, eu pessoalmente paguei o 25 de Abril, porque como estive muito tempo em África, eu tive 10 anos em África, depois comecei, conforme disse, imigrado, e aí sim eu senti o que era África antes, como ex-colónia, e África após a ex-colónia. Quando é que lá esteve? Como lhe disse, estive de 90 a 2000 ou 99, por aí. Olha, eu adorei. Eu também me adapto fácil, mas adorei. O clima é maravilhoso. O povo é um povo... Eu não estive em Luanda, não estive no centro na capital, estive fora, 500 e tal quilómetros, Sá da Bandeira, que agora se chama Huila. O povo, desde que não mexeu com ele, é pacato e a gente faz a nossa vida e está. Mas era uma coisa... foi uma vida um bocado aborrecida porque não tínhamos nada, não é? Eram conflitos todos os dias, o problema da guerrilha, e pouco vivemos, mas o nosso escape é ir ao casino, porque havia lá um casino, lá íamos gastar umas moedas, mas pronto, não se pode dizer também, e era a única forma de... Depois estive em Inglaterra, 6 anos, depois vim para a França, e por aí viajei sempre. Eu gosto muito desta terra, estou próximo de tudo, vivi sempre em grandes cidades, vivi em Londres, vivi em Paris, vivi em grandes cidades, e não me faz falta.
O meu tempo acabou, o tempo que a gente ia às discotecas, o meu tempo que nós precisávamos de adrenalina, que nós guiávamos a 120, eu já não... Eu agora vou tranquilamente a 50, 60, a minha mulher até diz acelera, acelera, e eu disse não, se vamos bem, porque essas coisas já não tenho. Tenho outros gostos e outros gozos. E eu gostava que esses outros gozos e outros gostos fossem partilhados. Portanto, eu tenho mais necessidade de partilhar com os amigos e com as pessoas daqui do que propriamente viver sozinho. Quando nós viajamos, nós vamos para usufruir sozinhos. Quando nós queremos fazer alguma coisa, nós queremos partilhar. E, portanto, eu estou mais numa de partilha do que de um gozo pessoal. Dizia no início da entrevista, quando começámos a conversar, que tinha algumas memórias em segunda mão, via da sua mãe, sobre a vida aqui na aldeia. Há alguma assim que destaque que queira partilhar? Uma que já está em desuso, já acabou. Era quando nós íamos à cegada, portanto, cortar o trigo e o centeio. Nós tínhamos muita plantação de trigo e centeio aqui na aldeia. Hoje está extinto, já não se vê. Por acaso, hoje de manhã vi uma plantação que não era comum. Passaram para a aveia. Só que, infelizmente, têm os porcos cheios de fome e acho que os porcos, os javalis, os porcos selvagens vão lá e deram cabo daquilo tudo. Mas, no passado, aqui havia muito essa cultura do trigo e do centeio. Porquê? O trigo para o pão e o centeio para fazer o pão para comer. E a palha para os animais. Como havia muita palha, ovelhas, burros e machos, essa palha era depois para eles comerem e também para eles se acomodarem. Portanto, havia muita necessidade da palha. Hoje compra-se, vem caminhões fornecer, mas no passado era aqui que se fabricava. Portanto, cultivava-se para essas duas razões. E depois também era uma festa porque também se ajudavam mutuamente e traziam aqui tudo para a eira, onde é hoje o campo de futebol aqui era a nossa eira. Punham ali umas malhadoras e outros à mão a bater. Eu ainda assistia a malhar à mão com aqueles paus tradicionais e era feito aqui. E esse tempo, não há recordações nenhumas. Eu penso que deveria-se fazer um bocado de história com esses museus ou com essas casas, mesmo que fossem pequeninas, para fazer com que os meus filhos, eu tenho 3 filhos, eles não sabem nada disso. Eu posso vos dizer, isto é com mágoa, os meus filhos nem sabem o que é que têm. Os terrenos não conhecem. Nunca foram. Não querem. O mundo hoje está muito acelerado. E por muito que a gente queira parar, não consegue. Eu próprio não tenho tempo para mim aqui. É verdade, nós tentamos... Vou ver se agora consigo ir ao São João ao Porto. Ele vai lá, a minha mulher. Mas nós aqui não conseguimos parar. Porque criamos sempre atividades. Eu trabalho, saio do trabalho, vou do trabalho para os meus terrenos, depois há sempre qualquer coisa em casa que fica. Também somos um bocado malucos, queremos galinhas, temos coelhos, temos animais, quer dizer, nós no fundo queremos rodear do ambiente que aqui está. E o ambiente aqui na aldeia é ter essas pequenas coisas para a nossa autonomia, não é? E então a gente também resolveu ficar com isso tudo para vivermos aqui o ambiente da aldeia. O que é que cultiva agora? Em termos de cultura, só horta, mas em termos de plantação, planto oliveiras, já plantei, depois que vi nós já plantamos, do som, de coação, eu acho que já pus 200 ou 300 pés de oliveira, quer dizer, eu já gastei o meu dinheiro a pôr uma coisa que eu não vou ver, é o que eu digo à minha mulher, eu nunca mais vou colher uma é o prazer de ter, de partilhar, de deixar, porque as oliveiras que eu plantei eu já não as vou ver, isso eu tenho a certeza, mas tenho que as criar, vou vê-las crescerem, enquanto cá durar vou senti-las que elas crescem. Mas comê-las não vou. Mas é isso que eu faço, planto oliveiras, temos não sei quantos pés de pereiras que já pusemos e a gente vai... Nós vamos acarinhando as árvores, a gente vê uma árvore que está perdida, nós acarinhamos e metemos no nosso terreno. Já acarinhamos não sei mais quantas oliveiras que andavam por aí. Queres levar? Leva. E a gente leva, a gente traz. Pés, nós pusemos umas 100 e tal de pessoas que quando fomos à azeitona nos diziam, olha, isto está a arrebentar, porque as oliveiras arrebentam outros rebentos no pé. E eles oferecem-nos aquilo, leva este até raízes, a gente mete no carro e vai plantar. Portanto, é no fundo reciclar aquilo que ia ser queimado para outros terrenos. Agora de cultura só horta, fazemos os nossos tomates, a nossa alface, os coelhos, as galinhas, agora temos pássaros, já me esquecia, temos pássaros também, canários, periquitos. E tenho pena que não conseguimos dar vida a 2 melritos que caíram no chão, estavam no nosso terreno, só que estavam perdidos. Mas já fizemos a neira, porque os pássaros caem ao chão, que as mães empurram-nos, mas elas depois vão alimentá-los ao chão, e eu já não sabia. Os mães alimentam os filhos quando eles estão no chão e procuram-nos.
E a gente pensava que eles estavam desamparados de Alzheimer, mas infelizmente não conseguimos continuar. Depois das cegadas do trigo, Sim. O trigo era muito onde? Porque a farinha que era usada era da produção da terra, ou vinha do outro lado? Não, a farinha era nossa. Era nossa. E a farinha servia para pagar ao padre, porque quando morria alguém... Claro. Mas havia moinhos aqui? Não, aqui nunca houve moinhos, mas as pessoas iam para as azenhas, para fora. Mas o padre aqui recebia em trigo, em razões de trigo e em razões de milho. Por exemplo, o pagamento de uma rezar pela alma da pessoa, ou casamento? Sim, dava-se em farinha, em trigo, e o padre agarrava naquilo, vendia. Bom, havia aqui um jogo comercial. E mercados e feiras havia por aqui? Vila Flor havia, acho que quinzenalmente, uma feira, e Mirandela. Aqui não, aqui nunca teve. Eu não sei se a gente daqui fazia feiras. As feiras normalmente eram mais os de fora que vêm às aldeias trazer. Aqui fazem exposição de calçado e de calças, mas é alguém de fora que vem aproveitar e faz aqui a venda. Mas daqui sair para ir a uma feira, não, aqui não há muito essa tradição de fazer feiras. Eu conheço uma feira semanal, que eu acho que é uma das maiores da Europa, em Espinho, que tem muitos feirantes, mas desde a raça cigana até alguns, aquilo são bastantes, mas são mais esses que fazem a feira. Nós aqui, dos produtos hortícolas, não vendemos nada. Nem antigamente? Não, nem antigamente. Antigamente o que fazia era cada um produzia para si mesmo. A sua subsistência. Cada um produzia. Lá trocavam um ao outro, mas eram trocas familiares, não eram no sentido de ser comercial. E indústria? Indústria, tanto quanto eu sei, e ainda assisti, era o CAICA, aqui, a Cooperativa Agrícola do Caixal. Via, aquilo era para baixo e para cima, 200, 300 pessoas a irem, uns a entrar, outros a sair, aquilo era por turnos, lembro-me perfeitamente disso. E tenho muita pena que aquele empreendimento tenha ficado como outros estão. Eu tenho imagens que, bom, já é mais a nível do país, das esferográficas. Eu ainda me lembro da fábrica da BIC, em Canelas, que estava para ser falida e que o Estado não lhe conseguiu pôr a mão porque o Estado deixou cair a fábrica, que não havia hipótese de recuperação. E agora temos uma TAP que está super falida desde que nasceu até hoje e estão sempre a pôr-lhe a mão. Mas eu tenho essa imagem das canetas, que eram as canetas que eram normalmente utilizadas por todos e que eram também uma forma de nós exportarmos, que elas iam para as colónias e para tudo. E o Estado, porque por meia dúzia de centenas de contos, não a reativou, deixou-a cair. O Caixão empregava muita gente aqui de Vilas Boas? Ou... Sim, claro, mas muita gente. Tanto quanto eu sei, não vou precisar, mas havia mais de 200 trabalhadores. Isto é, em turnos. Eles tinham necessidade de recuperar e de meter gente de todos os lados. Portanto, mais ou menos em que décadas? Consegue precisar? O CAIC em 76 ainda funcionava, 76, 77 ainda funcionava. Ainda nós comíamos a azeitona de lá, a azeitona que vinha lá nos copinhos, nos frasquinhos. Ainda me lembro do abate, eles tinham uma zona de abate também. Hoje, nada. Era o azeite, era termossos, era o abate, fundamentalmente compotas, essas coisas de consumo. E esses produtos vinham daqui, da região? Sim, eram produtos comprados na região, que eles depois compravam ao preço que entendiam, ao justo preço, e os transformavam e depois escoavam, faziam a venda. E hoje ainda, eu acho que havia razão e que havia lugar a que algum grupo dessa natureza fizesse. Eu não sei de onde é que vem a nossa azeitona, mas eu estive em França, comia muita azeitona que vinha de Portugal, e quase tudo, nós estamos sempre à espera do produto português. Mas eu sei onde é que ela vem, possivelmente lá debaixo do Alentejo, que são os maiores produtores de azeitona, e são os que têm a capacidade e a proximidade de estarem e fazerem o escoamento rápido. Nós aqui não temos. Aqui há muita gente que tem bilhas e bilhas de azeite guardadas, que não sabem quando é que vão vender, e aquilo é empate de capital, empate de dinheiro. Eles não conseguem escoar. O vinho que nós produzimos aqui não se consegue escoar. Para já, a burocracia é muito grande. É preciso rótulos, fiscalização, é preciso vir aí à ASAI, é preciso ver o armazenamento, é preciso ver se as embalagens antes de pôr já estão limpas, mas como já pôs tem que tirar fora e vai ver que está sujo, já não dá. Portanto, só burocracias. É impossível. Nós temos aqui bom vinho. Eu bebo aqui bom vinho de Porto. São vinhos de particulares que os tratam, que
que fazem com que ele chegue a esse ponto. Bebeu aqui Fabais, é um vinho tratado, igual ao que é da Lijó e ao que é de Setúbal, não é? O Fabaitos. E são vinhos que têm melhor qualidade do que esses. Melhor, eu não direi, porque possivelmente é igual, eu não conheço nada da parte química. Mas são vinhos que se bebem e que têm bom paladar e que são vinhos que podem ser aproveitados. Nós temos aqui um produto excelente que não nos deixam vender cá aguardente. Um produto excelente. Anda toda a gente à procura da aguardente. Para já, quem gosta de uma cachacita, a seguir ao café, deve a ter. Mas depois também há outras coisas que se faz com o bagaço, não é? Os licores. A minha irmã, porque este fim de semana, queria dois garrafões de bagaço para meter lá cerejas dentro. Portanto, mas não se vende. É proibido. Que país é este? O que é que gosta mais daqui da aldeia? O que é que, apesar de tudo... Gosto de uma coisa que eu tenho dentro de mim, é a vontade de querer fazer. A gente já conheço, a terra, a minha casa já conheço. A vontade de querer fazer é uma coisa que me ultrapassa. E que me prejudica, posso-vos dizer que também me prejudica. Porque como nós gostamos de fazer, como nós gostamos de dar, não é pela vaidade, não é pelo protagonismo, não é. Mas há quem o entenda assim e não deixe fazer. Mas a vontade era fazer um museu do pão, fazer um museu de um lagar, fazer uma casa de povo para nós pormos aqui os nossos artesãos a poderem expor, fazermos aqui as caminhadas, porque nós temos aqui, Vila Flor tem 3 percursos pedestres para nós explorarmos. Infelizmente os caminhos não se pode lá passar, mas era de explorar. Nós temos um santuário belíssimo para fazer e organizar coisas, não só no dia da festa, mas todo o ano. Nós temos um sítio maravilhoso para as pessoas que passam, para os forrasteiros poderem tomar um café, está fechado, para poderem jantar, está fechado. Sei lá, há tanto jantar, há tanta cerimónia que é feita aqui, há casamentos, há batizados. As pessoas vão ao particular quando podíamos fazer num espaço magnífico da nossa terra. Isto são pequenas coisas, não é? E que se calhar eram mais fáceis. Você vai a um restaurante, você paga 80 euros por pessoa, mais ou menos, eu já não casei há muito tempo, já não caso há muito tempo, mas são 80, 90 euros para ir a um banquete. Se você tivesse um espaço que fosse para agentes da terra, se fosse tipo um associativismo, você tinha um espaço maravilhoso para tirar fotografias da noiva e andar para lá pelas escadas abaixo, sem esse valor. E tudo isso era mais-valias. Quantos casamentos não se fariam no cabeça? Eu pergunto, e deixo isto aqui, de imigrantes que vêm a Portugal casar, quantos não se fariam em agosto no nosso santuário? Elas vão lá, as noivas, levar o ramo, a Nossa Senhora, mas vêm-se embora logo. Elas podiam lá ficar, davam o ramo e faziam lá a festa. Mas não fazem. Porque o povo não quer. Querem gastar dinheiro em coisas que não valem nada. Valem, têm o seu valor, mas gastaram 80 mil euros em uma coisa que se chama tubos, não é? Ser tubos. Eu só vejo tubos numa parede, daquela parede aqui, gastaram 80 mil euros. Chama-se um órgão de tubos. E chamam um único tocador que eles conhecem e que leva 1.500 a 2.000 euros por cada vez que cá vem. Agora eu pergunto, vale a pena ter um órgão de tubos? É preciso nós pensarmos que há coisas que são supérfluas, outras que são necessárias. É preciso caminharmos. Eu, em minha casa, faço essa gestão. A mulher, hoje não compras as colças, vais comprar para o próximo mês, depois não dá jeito. Então, era preferível que tivéssemos lá um espaço de lazer, onde as pessoas pudessem ir, beber uma água, tomar um café, comer um gelado, partilhar, estar lá, enquanto uns vão visitar, outros ficam no lazer. Um sítio de lazer onde pudesse fazer uma leitura. Não há. Portanto, são pequenas modificações que não custam dinheiro e que poderiam ser feitas. E essa vontade eu ainda tenho a esperança, ainda alimento a esperança de se fazer. Só que é apenas esperança, porque sou 0,0 aqui na aldeia, não sou apenas um habitante. Que esta forma de vos dizer e de vos contar isto ajude para que o amanhã se possa fazer um bocadinho apenas daquilo que poderia ser feito.